Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão, nossa leitura sobre o Santo Curadares, a parte de suas homilias, nosso 12º encontro, onde ele vai fazer homilias sobre não julgar. Diz então o Curadares, São João Maria Vianney: vocês me dirão, em que se fundamentam todos estes juízos e aparências? Que lástima! Em falsas aparências e, além disso, não dizem que. Talvez vocês me diriam que viram ou ouviram. Podem enganar-se da mesma forma, vendo ou ouvindo. Ainda o verão. Eis um exemplo que nos demonstrará melhor como podemos facilmente nos enganar e como quase sempre nos enganamos, diz São João Maria Vianney. Digam-me, o que teriam feito se tivessem vivido no tempo de São Nicolau e o tivessem visto chegar em plena noite, dando voltas ao redor da casa de 3 jovens senhoritas, examinando bem e prestando atenção para que ninguém o visse. Eis aí um bispo. Teriam pensado imediatamente que desonra sua dignidade, que é um belo hipócrita. Na igreja, parece um santo, e ele, na calada da noite, à porta de 3 senhoritas que não gozam de muita boa reputação. Esse é o grande problema que as pessoas têm de fazer juízos, né, de onde eles não têm certeza, de julgar as atitudes das pessoas sem saber, né, o que as pessoas trazem no coração. É muito difícil, ainda mais no mundo onde as pessoas falam demais e acabam, né, sendo injustas com as pessoas. Mas aquele bispo que seguramente seria condenado era um grande santo e muito amado por Deus. O que estava fazendo era a melhor ação do mundo. Para poupar aquelas jovens da vergonha de pedir, vinha de noite, jogava-lhes dinheiro pela janela, temendo que a pobreza as induzisse a entregar-se ao pecado. Isto deve nos levar a não julgar as ações do nosso próximo, sem antes termos refletido bem. E ainda assim, só quando somos responsáveis pela conduta dessas pessoas, como os pais e as mães, os mestres e as mestras. Em relação a qualquer outra pessoa, quase sempre agimos mal. Digam-me, temos nós uma razão maior para os juízos que fazemos sobre as ações do nosso próximo do que a razão daqueles que viram São Nicolau rondando aquela casa e se esforçando por achar a porta do quarto daquelas 3 senhoritas? Não é a nós que os outros devem prestar contas de sua vida, mas somente a Deus. Nós nos arvoramos em ser juiz dos nossos irmãos.
somos levianos em nossas acusações. Falamos demais. E muitas vezes destruímos o outro pelo nosso excesso de falar. Seria querer constituir-nos juízes daquilo que não nos diz respeito? Bom Deus não nos pedirá conta daquilo que os outros fizeram, mas daquilo que nós tivemos feito. Isso aqui me faz lembrar Jesus entrando na casa de Zaqueu. Comentário do povo de Jericó: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Ao mesmo tempo que eles fazem um julgamento de Jesus, que Jesus não sabe escolher a casa em que ele fica, uma crítica também direta a Jesus, um julgamento, né, de que Jesus não tem critério para escolher uma casa, eles também julgam Zaqueu, desprezando Zaqueu, achando que eles são melhores do que Zaqueu, que Jesus se enganou, deveria ter escolhido a casa deles e não a de Zaqueu. Infelizmente, né, nós temos essas atitudes de querer julgar os outros segundo os nossos critérios, né, infelizmente. Né? Seria querer constituir-nos juízes daquilo que não nos diz respeito. O bom Deus não nos pedirá conta daquilo que os outros fizeram, mas daquilo que nós tivermos feito. Nós vamos prestar conta das nossas atitudes. Fiquemos bem atentos conosco e não nos aflijamos tanto com os outros. Não nos preocupemos demais com os outros, pensando ou dizendo aquilo que praticaram ou disseram. Tudo isso é afã inútil, que só pode ter sua origem no fundo de orgulho, semelhante ao daquele fariseu que só se ocupava em pensar e julgar mal do próximo. O Evangelho, o fariseu que contava vantagens diante de Deus, ele não precisava de Deus, ele só contava vantagem, enquanto nós vimos o publicano de joelhos e pedindo perdão. Ao invés de se preocupar consigo mesmo e chorar sobre sua vida, no caso ele estava preocupado com o outro que estava lá atrás, que era pecador. Não deixemos de lado a conduta do próximo. Vamos lá. Não deixemos de lado a conduta do próximo e contentemo-nos em dizer, como o santo rei Davi: meu Deus, concede-me a graça de conhecer-me como eu sou, a fim de que eu veja o que pode desagradar-te, para que possa corrigir-me, arrepender-me e pedir perdão. Não, irmãos. Enquanto uma pessoa se diverte examinando a conduta dos outros, não conhecerá a si mesma, nem será bom para Deus. Então, essa é a reflexão da homilia que ele fala de não julgar. Se nós nos preocupássemos conosco mesmo, nós não estaríamos aí para poder ficar julgando e condenando as pessoas, né, numa atitude extremamente destrutiva, maléfica, presunçosa, de achar que nós somos melhores que os outros. Quem tem os olhos para os outros, não tem os olhos para ver os seus próprios defeitos. Então,
Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.